Boa noite, amigos do nosso canal. Bom, eu tô dando boa noite porque o horário que eu tô gravando é boa noite, mas é o meu cumprimento a todos, independente do horário que estejam ouvindo esse áudio. Bom, hoje esse nosso quinto áudio, nós vamos falar sobre cooperação, né? Então, antes, quando a gente era produtor, sem conhecer e sem entender sobre a agricultura orgânica, nós tínhamos a ideia e nos era passada essa ideia de que as plantas competiam entre si, né? Até mesmo porque se plantava tudo separadinho, né? Então, aonde era a lavoura de milho, era só o milho. Aonde era a lavoura do feijão, era só o feijão. Aonde se tinha pasto para os animais, era somente o pasto, né? Não se tinha essa ideia de colocar um milho também junto quero dizer, colocar um feijão junto com o milho, porque se tinha a impressão de que os dois precisavam da mesma quantidade de sol, né? E não, o milho, por ser emergente, ele vai como lança e ele precisa de sol pleno, mas o feijão não, né? O feijão consegue muito bem viver com menos um pouco de sol, né? E aí essas plantas cooperam entre si, né? Elas não elas não ficam competindo entre si. Então não se tem uma relação alelopática entre elas, né? Uma relação onde uma planta quer dominar sobre a outra, e sim cooperação entre elas, né? E nesse áudio aí seria não tem como a gente não falar daqueles que cooperaram para o nosso conhecimento e que cooperam para o conhecimento de vocês também e das informações de vocês também, de informações bem creditadas, informações que vocês realmente podem seguir e que a gente seguiu e que a gente vai estar mostrando os resultados das informações que a gente seguiu na sequência. E aí a gente tem que falar do Fukuoka, né, com a sua ideia de agricultura natural. Claro que no lugar onde ele estava, lugar onde num determinado momento do ano haviam as monções e alagava o lugar, né, e num outro determinado momento já era um pouco menos de chuva, né? Então isso propiciava bastante a cultura do arroz, né? E aí ele usava as bolinhas de semente lá. Então o que ele fez foi algo grandioso para a agricultura, porque ele dizia que ele não precisava fazer nada. Ele semeava simplesmente, ele é claro que o fazer nada de um japonês é muito diferente do fazer nada de um brasileiro, né? Mas ele fazia as bolinhas de argila lá e colocava a semente no meio, né? E jogava ela, semeava e semeava de tudo, né? No momento certo, e espalhava a palha, ele semeava também a palha, ele espalhava também a palha, né? Tanto que tem um livro dele que se chama A Revolução de uma Palha, e ele cita que se cada um de nós soubesse soubesse da importância que tem uma palha dentro da agricultura,
a agricultura toda estaria revolucionada, né? Então, esse foi uma influência grande no nosso trabalho, na nossa literatura, em tudo que a gente buscou aprender sobre agricultura. Então, um livro que a gente recomenda bastante é esse, A Revolução de uma Palha, de Masanobu Fukuoka, né? E é isso. E temos mais a Ana Primavesi, né? Não dá para deixar de citar também a Ana Primavesi com seu trabalho em agricultura ecológica, né? Então, o que ela fez foi fabuloso, principalmente com relação ao solo, né? A nos colocar que tudo começa a partir do solo, né? E isso tem uma influência muito grande antropologicamente, né? Em tudo. Se o solo vai mal, as pessoas daquele lugar vão mal, as plantas vão mal, os animais vão mal, as pessoas, né? Toda a sociedade como um todo, né? Então, as coisas que a gente estudou sobre ela foi muito importante, né? Nesse processo de milpa, né? Que parece algo simples, não, tu mistura o feijão, a abóbora, o milho, né? Mas tudo tem a ver, tudo começa com o conhecimento, tudo começa com o que a gente busca e como a gente busca. Por isso que eu estou citando essas fontes, eu estou falando de cooperação entre as plantas, mas também de cooperação entre humanos. Humanos iluminados que nos passaram aí uma série de informação, né? Uma série de conhecimento e uma série de coisas que nós não conseguíamos ver, né? Nós víamos somente a competição entre as plantas, né? E eles conseguiam ver a cooperação, né? E nesse caso, falando de cooperação, também o Ernest Goethe, né? Que nos auxiliou muito aí, né? Em a gente entender que as plantas cooperam entre si. E esse foi um divisor de águas, né? As plantas cooperam para que a espécie vá adiante, né? Então, quando a gente vê, quando a gente pega um monte de semente, né, e coloca em um canteiro, a gente vê que elas vão cooperando, até que ficam poucas plantas, mas muito bem desenvolvidas, porque aconteceu uma seleção natural ali, né? Então, a gente olhando com um olhar simples, assim, a gente vê, não, pô, mas eu perdi um monte de semente fazendo isso, né? Mas não, na realidade o que aconteceu foi que várias dessas sementes serviram de adubação para algumas que caíram no lugar certo. E como Ernest também diz, cada centímetro de solo é diferente. Então aquela que caiu no lugar certinho, que estava com todas as condições, né, para o seu desenvolvimento, ela se desenvolveu muito bem. E também nos faz a gente perceber a questão do adensar um pouco mais as plantas foram um pouco mais adensadas. No próximo áudio, quando nós falar sobre as técnicas, nós vamos falar sobre isso. No próximo áudio nós já vamos falar um pouco mais sobre as questões práticas da milpa, né? Como o espaçamento, e o próximo áudio vai ser sobre as técnicas, né? E outra cooperação que tivemos também foi nas nossas memórias, né? Porque nossos pais aqui não foram agricultores orgânicos, completamente orgânicos, né? Porque quando surgiu a questão de adubação orgânica, de adubação química, essa aí, né? Então os agricultores basicamente que em massa, né, começaram a usar, né, esse tipo de adubação, né? E
Eu fui produtor de leite por 20 anos, quase 20 anos, né? E ajudei na leitaria dos meus pais também. Então, a gente passou por bastante coisa assim em outras formas de agricultura, né? E em se tratando de como mexer com a terra, de perceber o momento certo de colocar, de plantar, de mexer com a planta, de fazer o manejo, né? Isso tudo nós usamos das nossas memórias, né? As memórias cooperaram também para que a gente fizesse esse trabalho, né, da milpa, né? E aí quando eu falo em memórias também tem muito a ver com percepção, né? Tem muito a ver com tu estar no lugar e tu observar o lugar, e muitas vezes tu vai por tentativa e eliminatória e tu faz de um jeito e tu começa a perceber que aquele jeito não está muito bem, e aí tu te dispõe a fazer de outro jeito e tu observa que aquele jeito foi melhor. Então você acessou uma parte tua que já era acostumada a fazer isso, né? Isso vem da nossa parte do cérebro mais primitiva, não é mesmo? Mas isso também foi uma influência importante na parte de cooperação, né? Então é isso que eu queria colocar nesse áudio. Ele até ficou mais extenso de todos, mas no próximo nós já vamos estar falando sobre mais as coisas mais práticas, né, da milpa. Já vamos para as técnicas que foram usadas, né? E aí são várias técnicas, talvez até o vídeo se alongue um pouco mais, mas nós vamos ter que estar falando um pouco mais detalhadamente delas, né? Mas nessa questão de cooperação, eu quero enfatizar que não somente as plantas cooperam para o desenvolvimento da espécie, mas muitas pessoas também cooperaram para o nosso desenvolvimento como espécie humana, né? Dentre eles, esses que eu falei aí, né? Ernest, Primavera, Fukuoka. Na questão da milpa, essas foram as nossas 3 principais fontes aí, né? Que a gente já pesquisa há um bom tempo e que a gente gosta bastante deles, né? Sem contar de outras fontes de informação, né? Como vídeos, como institutos de permacultura, inúmeros, né? Mas acredito eu serem essas as 3 principais fontes, né? Junto com as memórias, é claro, né? Então tá, um baita abraço para vocês e até o nosso próximo áudio com as técnicas. Não percam! Baita abraço!